Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos bater um papo sobre o capítulo 12 do livro de Sociologia de vocês, que é sobre a formação dos Estados modernos. Esse assunto que se vê em história, mas também se aborda em Sociologia, principalmente devido a algumas teorias que são criadas exatamente nesse período de formação de nações, formação dos chamados Estados modernos. E essa formação desses Estados modernos, que é Portugal, Espanha, França, Inglaterra, tá? A Itália e a Alemanha foram os últimos territórios a se unificarem enquanto nação, isso já no século XIX. Nós estamos falando de um período histórico que é o início do período moderno, e vai ser nesse momento que a gente tem os estados se constituindo enquanto nação, se unificando enquanto nação. Como vocês sabem, o primeiro estado a se constituir enquanto estado moderno, enquanto nação unificado, foi Portugal. Portugal, pessoal, se formou lá no século XII, enquanto que a segunda, que é a Espanha, se formou no século XV, mais precisamente em 1492, quando os últimos muçulmanos são expulsos do território ali da Península Ibérica, né? Então você tem a formação desses estados modernos acontecendo de uma forma gradual. Primeiro Portugal, daí o porquê ele vai se lançar ao mar. Primeiramente, ele vai ser o pioneiro a se lançar ao mar na época da expansão marítima europeia. Até mesmo porque Portugal, como já estava formado enquanto nação, você tem uma monarquia já formada, você tem leis já implantado, você tem uma organização política já elaborada dentro de Portugal, enquanto que as outras regiões estavam no seu processo de formação. Então, preste atenção, vai ser acompanhando a formação dos estados modernos que nós vamos ter a consolidação do poder dos reis. A consolidação do poder dos reis, ela vai ser configurada através do absolutismo monárquico. Ou seja, nesse período, pessoal, o que a gente observa que vai ser através dessa formação dos estados absolutistas, dos estados modernos, que nós vamos começar a ter a constituição do poder dos reis. Já que os reis é que levaram à frente essa formação, essa unificação territorial. Lembrando a vocês que lá na Idade Média, você tinha o poder descentralizado na Europa, descentralizado nas mãos do senhor feudal, enquanto que a partir do período moderno, você já vai ter o poder centralizado nas mãos de um monarca. E essa centralização é que vai dar forma às monarquias absolutistas. Claro que se você for estudar minuciosamente a formação do absolutismo na França, a formação do absolutismo na Inglaterra, que são territórios bem expressivos quando se fala em absolutismo monárquico, claro que existiram outras, a Espanha, Portugal, mas nada vai se comparar às monarquias mais importantes da Europa, que é a inglesa e a francesa. Se você for analisar minuciosamente, você vai observar que cada um foi se constituindo de uma forma diferente. Lá na Inglaterra você tem a implantação de leis, os juízes que faziam prevalecer essas leis, chamado de common law, que fazia com que o povo desse obediência ao rei. Então, a constituição do poder dos reis, enquanto absolutista lá na Inglaterra, foi feita através de legislação. Além da common law, você teve lá em 1534, um rei, Henrique VIII, que acabou implantando o chamado Ato de Supremacia. O Ato de Supremacia é um documento que coloca o Henrique VIII como chefe da Igreja Anglicana, já que foi criada por ele a Igreja Anglicana. Ele é o chefe da Igreja. Então ele já tira os domínios do Papa, ali de cima da Inglaterra, em termos religiosos. Então, são documentos que vão concentrar o poder nas mãos dos monarcas ingleses. Já na França, você tem o apoio da burguesia, o apoio da nobreza. Na França, você tem a constituição do poder dos reis de uma forma gradual.
Esse poder dos reis vai se consolidar com um rei chamado Luís XIV, que é o Rei Sol. Ele vai criar, inclusive, até um código de postura, de conduta, como você deve se comportar diante de uma monarquia. Ou seja, é o Luís XIV que vai dar essa imagem de centralização de poder nas suas mãos. Posteriormente, os outros reis que vão assumir o poder da França, né, vão apenas continuar esse legado aí do Luís XIV. Então, essa consolidação de poder nas mãos do rei, né, ela foi todo o tempo proporcionada a partir da formação desses estados modernos. Ok? Existem alguns autores que abordam a formação desses estados modernos, a importância do Estado enquanto governo e a importância do poder do rei. E aí vocês conhecem esses autores. E eu começo a falar de alguns deles para vocês. Você tem, por exemplo, Jean-Jacques Bossuet. Jean-Jacques Bossuet é um autor, é um teórico, filósofo, aonde ele pega e vai discutir, tá? Ele vai discutir a importância de obediência ao poder do rei. Jean-Jacques Bossuet, ele vai escrever uma teoria chamada Teoria do Direito Divino dos Reis, aonde nessa teoria ele vai dizer que o rei só está no poder porque Deus o colocou ali. Então você desrespeitando a imagem de Deus seria a mesma coisa que você desrespeitar a imagem de Deus, de Cristo. Então, através da teoria, a teoria dos direitos divinos dos reis, o Jean-Jacques Bossuet, ele vai acabar apoiando o poder do rei em formas absolutistas, ao ponto de escrever uma teoria para abrir a mente do povo, daquele que tem acesso à leitura, para entender a importância de obediência ao poder do rei. Então você observa que a igreja, ela estava apoiando o rei nesse momento, ela estava apoiando o monarca. A igreja ajuda a criar essa imagem absolutista do rei. Era viável para a igreja. A igreja precisava de novas terras, de novos fiéis. E como você tinha a expansão marítima acontecendo naquele momento, a igreja se aproximou das monarquias para dominar as novas terras em caráter religioso. Foi o que aconteceu no Brasil na época da catequização indígena, né? Além do Jean-Jacques Bossuet, você tem, por exemplo, o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, pessoal, ele pega e ele vai escrever um livro chamado O Leviatã. E nesse livro do Hobbes, ele vai dizer que o Estado, ele é um Leviatã. O Estado, ele é um demônio, já que a palavra Leviatã, para a Igreja Católica, quer dizer o príncipe das trevas. Uma espécie de demônio. Aí você pega e analisa por que ele diz que o Estado equipara-se a um Leviatã. Porque na visão do Thomas Hobbes, o Estado ele é um mal, mas ele é necessário para a sociedade. Ele é um mal por quê? Porque o Estado te limita ao teu comportamento. O Estado cria leis que inibem a tua liberdade. Você não pode fazer tudo o que quer porque existem leis que te proíbem. Então, diante dessas leis, a tua liberdade é limitada. É por isso que o Estado ele é mau. Porém, ele é um mal necessário porque se a gente não tivesse as leis que limitassem o nosso comportamento, a humanidade já teria se matado. Já que o ser humano não consegue viver sem a imagem do Estado para controlar os seus comportamentos. É por isso que o Thomas Hobbes ele pega e diz que o homem é lobo do próprio homem. Na época, quando não existia a noção de Estado, de leis, de governo, o homem vivia em constante conflito. De todos contra todos. Era guerra incessante. É uma guerra de todos contra todos. O homem ele é perverso. O homem ele é ruim. O homem, na sua forma natural, ele é ruim. Por isso que ele vive em constante conflito. Daí o porquê você tem a imagem do Estado sendo criada para limitar o poder, limitar o comportamento da sociedade. A relação de você enquanto súdito com o governante, o Thomas Hobbes chama de contrato social. Nós formamos um contrato social porque nós depositamos a nossa liberdade nas mãos do governante.
esse governante vai ganhar o direito de nos governar. É como se você falasse assim: olha, estou abdicando da minha liberdade, estou depositando nas tuas mãos a minha liberdade, para você me governar. Você vai criar leis que eu vou ser obrigado a obedecer. É por isso que chama-se, na visão de Hobbes, de contrato social. Essa relação do governante para com o súdito. Tá? Então daí que entra a importância do Estado. Ok? Além do Thomas Hobbes, você tem Maquiavel. Maquiavel, ele é um célebre, um best-seller que escreve um livro chamado O Príncipe. E vai ser nesse livro que o Maquiavel ele vai dizer ou criar maneiras, analisar maneiras, formas de como o governante deve se manter no poder. O Maquiavel vai servir como livro que vai influenciar políticos como Getúlio Vargas, como Hitler, Mussolini, vão ler Maquiavel. E aí, pessoal, o Maquiavel, nesse livro O Príncipe, ele vai te dar normas de como é que um governante deve se manter no poder. E dentro desse livro, ele pega e diz que existe... Todo ser humano tem a sua moral, né? Tem a sua ética. Mas na visão do Maquiavel, aquele que é governante deve ter duas morais. A moral íntima, pessoal, e a moral pública. A moral íntima é como ele deve se comportar, como ele acha melhor de se comportar, de acordo com as suas virtudes. E a moral pública é como ele deve se comportar diante do povo. Ele deve se manter um governante sempre perfeito para que não caia na hostilidade do povo. É por isso que muitas vezes o Maquiavel ele é muito mal interpretado por teóricos da época, né, do início do período moderno, porque ele tem argumentações que deixam um pouco estranhas. Se for preciso eu sacrificar uma parcela da população para manter o bem-estar e a paz da maioria, sacrifica. Se for preciso você mentir, minta, mas se cercando de todas as verdades possíveis. O objetivo de todo governante é manter a paz da população e se manter no poder em um governo tranquilo e estabilizado. Não importa os caminhos que você percorra, mas é necessário você ter um governo estabilizado. Daí o porquê a famosa frase de Maquiavel: os fins justificam os meios. Não importa o caminho que você percorra, mas se você chegar ao seu objetivo final, ele foi bem percorrido. Também no livro O Príncipe, ele pega e relaciona o governante como o leão e a raposa. O governante deve se comportar como o leão, força, sagacidade, coragem, e como uma raposa, o estrategista, que percebe, que sente, que tem a percepção do perigo. Que a raposa ela é assim, ela é estrategista. Então o governante ele está num local de governo de cobiça da sociedade. É onde ele vai ocupar um cargo onde sempre vão ter pessoas tentando lhe tirar desse cargo. Então ele tem que ter força, ele tem que ter coragem e ele tem que ter estratégia para se manter no poder. Então essas são teorias que vão apoiar a imagem do monarca no governo. E essas teorias, pessoal, vão acabar facilitando com que o absolutismo monárquico aconteça, com que essa centralização de poderes aconteça nas mãos dos reis. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.